João capítulo 4, versos 43 a 54. João capítulo 4, dos versos 43 até os 54. Eu quero ler na versão ARA, Almeida Revista Atualizada. Texto muito especial, ministrou muito ao meu coração. O texto vai dizer assim, logo no título, Jesus volta a Galiléia. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras em sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo, diga assim, dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles, a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho viveu, e creu ele e toda a sua casa. Diga glória a Deus. Pai, essa é a tua palavra. Eu preciso que o Senhor ministre essa palavra viva em nossos corações e saiamos daqui transformados, edificados pelo poder dela, no nome de Jesus. Amém. Amados, em um contexto resumido, nessa introdução, depois de uma peregrinação de Jesus pela Judéia, Jesus ele vai passar por Samaria, ele vai chegar depois na Galiléia. E quando a gente olha para esse tempo, nós percebemos que nessa região aqui, especificamente da Judéia, Jesus ele era conhecido como um carpinteiro. Jesus ele vai ser conhecido por famílias e pessoas vão conhecer a sua família. E foi na Galiléia que ele começou o seu ministério. É interessante nós entendermos que foi na sinagoga de Nazaré, o livro do profeta Isaías foi aberto por Jesus e lido. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Essa palavra foi declarada por Isaías, e Jesus estava agora na sinagoga cumprindo. E quando Jesus lê esse texto, aquele povo que está ali, e alguns outros que estavam do lado de fora da sinagoga, desejam matá-lo e apedrejá-lo. Jesus não morre naquele momento, porque haveria um tempo apropriado para isso. E foi por causa dessas declarações que Jesus também vai declarar que na sua própria terra o profeta não era honrado. E eu começo a perceber que diante desses dias, nós entendemos que muitas vezes a igreja, o povo de Deus, ele não tem mais experimentado e revelado a honra do profeta, digo de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nas reuniões, nos cultos. E às vezes nós desprezamos a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Jesus Cristo nesses encontros. Achamos que é mais um movimento, achamos que é mais um culto, achamos que é mais uma reunião, achamos que ao sairmos de casa e vamos para o templo, já estamos realizando algo tão importante, mas a essência, o principal,
não tem a ver com o templo, o principal não tem a ver de você sair de casa para uma reunião, a essência tem a ver com um povo santo, separado por um Deus que é santo, para juntos adorarmos o nosso Deus em coletivo, ouvirmos a sua palavra, praticarmos seus mandamentos e testemunharmos quando nós voltarmos para os nossos lares, nossos trabalhos, para as ruas, para os vilarejos. Então não é só um local de um recebimento, é um local que eu adoro, que eu entrego o meu melhor para o único, e quando eu saio desse lugar, encharcado da presença de Deus, eu quero que as pessoas ao meu redor sejam tocadas, sejam visitadas, sejam profundamente impactadas pela presença de Deus na minha vida. Quantos aqui desejam fazer mais isso a partir de hoje? Dá um glória a Deus aí bem alto. Amém. Então a igreja ela tem duas finalidades, ela recebe e ela entrega. Pastor, por que nós nos reunimos como igreja? Primeiro, você precisa receber da presença de Deus, você precisa receber desse batismo do Espírito de Deus, você precisa ser salvo em Cristo Jesus e reconhecer que Ele é o teu Senhor e Salvador, e depois, você precisa compartilhar com todos aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Então eu queria só, nessa introdução, olhar para você numa geografia do que Jesus está vivendo aqui. Eu estava buscando no mapa, e a gente entende que, dentro desse mapa, para ficar mais fácil para você, e também ficou mais fácil para mim, é um entendimento de que a Judéia está no sul, Samaria está no centro, e a Galileia está no norte. Jesus ele está numa movimentação geográfica. E a partir dessa movimentação geográfica, nós entendemos que o ponto de partida de Jesus foi na Judéia. Jesus, deixa eu mostrar que ele sai da Judéia. Ele para, um local estabelecido para ele parar, Samaria. Seria a transição entre Judéia e Galileia. Jesus para em um lugar, em Samaria. E o destino dele seria exatamente a Galileia. E por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes nós queremos controlar Jesus dentro da nossa geografia. E não funciona assim. Muitos estavam esperando Jesus na Galileia. E Jesus queria passar por Samaria. E é porque ele passa em Samaria que o capítulo 4 vai registrar para nós a salvação, a cura, a libertação, o mover de Cristo na vida de uma mulher samaritana, sendo ele judeu. Essa mulher teve um encontro com Jesus em Samaria, mas ela teve um encontro naquele poço de Jacó, historicamente conhecido, aquele poço que vai passando por inúmeras gerações. Aquela mulher, ela vai até aquele poço tirar água, e Jesus chega até aquele lugar, acha aquela mulher em Samaria, e Jesus transforma a sua vida de uma forma extraordinária. Falei semana passada pela manhã, que antes do milagre de transformação da água em vinho, Jesus encontrou pessoas, ele encontrou Felipe, ele encontrou Natanael, pessoas tiveram encontro com o Senhor, e depois o processo aconteceu de uma transformação em suas vidas. Jesus não diz, seja transformado, Jesus fala, vem e siga-me, como ele vai dizer, vem e vê. O convite está para todos, a mesa está colocada, o banquete já foi preparado. A grande questão que eu preciso entender hoje é, antes da transformação, Jesus achou uma mulher em Samaria, porque ele estava passando. O destino não era Samaria, o destino era Galileia, mas ele passa por aquela região, e por onde ele passa, ele transforma vidas. Ezequiel capítulo 47 fala da água que estava saindo da parte de baixo, do sul do templo. E essa água, por onde vai passando em Jerusalém, tudo ia sendo transformado. Nós carregamos a água da vida. Essa mulher em Samaria, samaritana, ela está pedindo água, e diz assim, olha, se você beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede, porque nascerá em ti uma fonte inesgotável. E ela reconhece Cristo naquele lugar, ela estava em prática pecaminosa, ela estava numa ação contra a vontade de Deus, e a partir daquele processo, a fonte da vida entra dentro dela, e agora nós, com essa fonte dentro de nós
Por onde nós passarmos, nós podemos lançar, nós podemos declarar essa água viva sendo compartilhada com aqueles que estão vivendo um tempo de sequidão, completamente secos. Eu olho para isso e eu percebo que Jesus, ele faz duas declarações aqui. Logo no início que nós lemos, eu queria que você permaneça com a sua Bíblia aberta. A primeira declaração está no versículo 44, aonde nós temos: Jesus testemunhou de um profeta que não tem honra em sua própria terra. Essa foi a declaração de Jesus. Os galileus, irmãos, eles viam Jesus apenas como homem comum. Os galileus, eles olhavam Jesus só como filho de Maria e de José. Jesus, para muitos, era só o carpinteiro de Nazaré, e o seu pai também carpinteiro. Jesus, ele não foi honrado como Messias, Senhor e Salvador nessa região, e é por causa disso que nessa região você vai ver pouquíssimos milagres, quase zero. Muitas vezes nós não experimentamos milagres. Por quê? Porque não honramos aquele que é o milagre dentro da nossa casa ou dentro da nossa igreja. Adoramos um cantor, adoramos o pregador, adoramos aqueles que têm um colete, damos todas as honras para as pessoas, mas não prestamos mais atenção em Jesus, ou darmos mais evidência, ou evidência plena, na obra da redenção que foi com Jesus Cristo. Então as pessoas olhavam e viam Jesus como um ser normal, é só ele, é o filho de Maria e de José. E talvez o milagre ainda não tenha acontecido na sua casa, porque você não deu a devida honra à pessoa de Jesus. Mas nessa manhã você vai sair daqui, em nome de Jesus, dizendo: eu creio em Jesus Cristo. Jesus Cristo precisa ser honrado. Ele é o profeta, ele é superior a todos. Ele é o grande rei sobre os reis, Senhor sobre os senhores. Ele é o Deus todo-poderoso. Dá uma glória a Deus aí, amém? Aleluia! Agora, irmãos, eu percebo que a segunda declaração vai ser dita no verso 45. Quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele havia feito em Jerusalém. Por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Agora, ao chegar na Galiléia, os galileus o receberam porque haviam visto o quê? Milagres, e conheciam a sua fama. Nós temos um grupo na multidão que queriam o quê? Os milagres, só isso. São os curiosos. Mas no meio da multidão, irmãos, tem gente querendo tocar na orla de Jesus. No meio da multidão tem alguém gritando: eu quero, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No meio da multidão tem um paralítico lá. No meio da multidão tem amigos trazendo um paralítico. Não é porque é multidão que todos que estão lá não servem. Não, irmãos. Jesus conhece o coração de todos que estão no meio daquela multidão. E nessa multidão aqui hoje, eu creio que Jesus está olhando para o seu coração, para o meu coração, e lendo exatamente o que é verdade. Não uma ilusão, não uma fake news, mas a verdade. Como que está o seu coração hoje? Como é que está a sua mente hoje? O que você tem pensado? Como você tem agido? Quais são os teus planos? Irmãos, nós estávamos num culto aqui há uns meses atrás, e Deus me deu um discernimento de que pessoas estavam no culto, na presença de Deus, no meio dos louvores, pregação da palavra, pessoas estavam pensando e sendo perseguidas pela morte. Quando eu falo isso, vem 7 mulheres por esse corredor, andando e gemendo. Uma mulher fica endemoniada aqui no culto. No meio da adoração, Jesus conhece você. No meio da adoração, no meio do clamor, no meio das orações da palavra, Jesus e o Espírito Santo está aí, sondando o seu coração. E sabe qual é o desejo do Espírito Santo hoje? É tocar em você, é te dar uma vida plena, é mudar você de destino, é te dar uma palavra de não só encorajamento, mas uma palavra viva, uma palavra poderosa, uma palavra eficaz, que te transforma da água para o vinho, que te transforma de uma pessoa que está longe de Deus, para uma pessoa que vai se prostrar e diz: tu és o meu Deus. Ele sabe como é que você está hoje. Eu acho lindo, porque nesse mesmo texto, vai começar dizendo: passados 2 dias, partiu para a Galiléia. Sabe por quê? Porque quando viram que Jesus operara aquele milagre, aquela coisa poderosa na vida da mulher samaritana, esse assunto correu. E aí os samaritanos vão falar assim: Senhor Jesus,
permaneça conosco aqui. Aí Jesus fala assim, eu vou ficar aqui. Ele fica mais 2 dias. Sabe, o que tem movido muito meu coração também, quando eu falo de igreja, é o conceito de pertencimento à família espiritual. Às vezes nós não notamos que alguém não veio no culto. Às vezes nós nem cumprimentamos alguém. E Jesus é clamado aqui por um grupo de samaritanos, pedindo para ele ficar naquele lugar. Irmãos, se alguém saísse da igreja chateado, você pediria perdão para essa pessoa, mesmo essa pessoa errando? Não é fácil, né, irmãos? Não é simples, né? Mas eu quero ensinar isso para a igreja nessa manhã. Irmãos, por favor, nós precisamos ser uma igreja que carrega e deixe para a geração depósitos de amor e graça. O mundo, ele tem na língua as verbalizações da ofensa. O sistema mundano é assim. O mundo jaz no maligno. Você já viu um maligno abençoando o crente? Você já viu um maligno abençoando o pastor? Você já viu um maligno abençoando? Não, irmãos. Por o mundo jacer no maligno, as palavras, as ofensas, as declarações não tem nada a ver com as escrituras. Então não espere do mundo aquilo que nós temos que fazer. Somos nós que vamos abençoar as pessoas do lado de fora, somos nós que vamos investir em pessoas do lado de fora, somos nós, irmãos, é a igreja que carrega o pão da vida, é a igreja que carrega a água da vida. Agora é óbvio que dentro desse contexto todo, nós temos pessoas que de fato não poderão congregar mesmo, porque causaram danos a filhos, a esposas, a situações que nós temos que ser inteligentes. Um marido está espancando a mulher. Se não, venha, querido, eu vou cuidar de você, e você vai continuar casado com essa mulher. Se o marido está espancando essa mulher, o teu telefone, mulher, não é só o meu não, é da polícia. Esse homem tem que ser preso. Amém, igreja? Não, pastor, o meu irmão abusou da minha filha, e aí foi isso, eu falei assim, pois é, o meu telefone pode tocar para cuidar da sua filha, mas esse sujeito, você tem que ligar para a polícia, e denunciar esse homem. Glória a Deus. Então nós temos que ser inteligentes, porque tem muita gente que saiu da igreja, tem muita gente hoje que está arrebentando com a igreja, sabe por quê? Porque ao invés da autoridade espiritual cuidar dos feridos e das vítimas, estão levantando abusadores, promovendo esse tipo de gente. E como é que a gente cuida? Polícia nele. Como é que eu cuido da vítima? É menina? Pastora Débora cuida. Vamos cuidar dessas pessoas. Então, irmão, a igreja tem que ser inteligente. Ela não pode ser míope. Não, vamos cuidar de todo mundo. Cuidado com isso. O que o pastor está dizendo aqui nessa manhã é que nós precisamos entender que a igreja tem um chamado. E isso precisa ficar muito claro para a igreja. Glória a Deus. Por isso, eu queria pensar com você hoje 3 verdades que envolvem milagres na igreja. Os milagres de Jesus. Partindo dessa geografia que eu te apresentei, o foco de Jesus, o objetivo era chegar na Galileia. Mas Jesus passa por Samaria. Jesus está passando aqui hoje, nessa manhã. Glória a Deus. Ele está te chamando pelo nome. Ao invés de você ficar querendo beber água do poço, Jesus quer colocar um manancial dentro de você. E aí quando você chegar em casa, você vai falar assim, gente, eu fui para beber água do poço e colocar um manancial dentro de mim. E olha, eu estou feliz da vida. Estou até chorando como eu não chorava antes. Fui lá e eu vi o ministro de música com o rapaz da dedicação com a camisa igual. Xadrez. E o pastor de xadrez. É uniforme? Não, irmãos. A gente nem se liga para combinar isso. A gente vai ter que ligar agora. Você enxerga brilho até onde não tem, irmãos. Por quê? Porque o teu coração está encharcado com essa água da vida. Então, quantos aqui nessa manhã querem experimentar milagres na sua casa? Glória a Deus. Todos nós queremos. Presta atenção nisso. Para você experimentar milagres com base nessa história que nós vamos colocar aqui,
de um oficial do rei, onde o seu filho está acamado, doente, e é para a morte. Não é só uma doença, é para a morte. Em primeiro lugar, no roteiro de Jesus, o lugar pode ser o mesmo, mas o milagre pode ser inédito. Eu queria que você falasse isso comigo assim, vamos juntos. Eu vou falar, você vai repetir. No roteiro de Jesus, o lugar pode ser o mesmo, mas o milagre pode ser inédito. Olha o verso 46 do capítulo 4. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde a água fizera em vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Geografia de novo, Cafarnaum, irmãos. O oficial do rei estava vivendo em Cafarnaum, base de Jesus Cristo, aonde ele vai ficar mais tempo. Mas agora Jesus está na Judéia, passando por Samaria, e ele para em Samaria, vê aquela mulher, transforma a mulher, agora ele chega aí na Galileia. Jesus, depois da Galileia, estaria em rota para Cafarnaum. Mas o oficial do rei, que está em Cafarnaum, que mora em Cafarnaum, que trabalha em Cafarnaum, que tem uma cultura religiosa em Cafarnaum, sai de Cafarnaum e vai até Caná da Galileia. Eu penso que quando o povo soube que Jesus, porque isso era, o assunto corria no meio das comunidades. Quando o povo de Cafarnaum tomou conhecimento que Jesus transformou água em vinho, o pessoal deve ter ficado assim, meu Deus, eu tenho que ver esse homem de perto. Eu tenho que chegar perto dele, porque alguma coisa vai acontecer. Diante de um problema na casa do oficial do rei, e aquele rei era Herodes, Antipas, o homem que mandou decapitar João Batista, esse servo está de frente agora para o rei Herodes. Mas agora, porque tem um problema em casa, ele para de olhar para o trono, onde está Herodes, ele começa a olhar para o filho, que está com problema, e ele está agora prestando atenção que a comunidade está comentando e falando a respeito do Cristo, o Filho de Deus, que transformou água em vinho. Deixa eu falar uma coisa nessa manhã, tem muita gente que você conhece, que você já determinou que essas pessoas não vão ser convertidas, só que nessa manhã eu quero te dizer que o oficial de um rei, o oficial de Herodes, tem um problema em casa, a dor de barriga chegou, a dor chegou na casa, quando a dor chegou, ele não quis saber de Herodes, ele quis saber de sair daquele lugar, e andar 30 quilômetros e chegar até Jesus. E ele chega em Caná da Galileia. Por isso eu digo, Jesus vai no mesmo lugar, mas para realizar algo novo. Jesus, ele tinha transformado água em vinho. Jesus estaria revelando o seu poder de cura e restauração, restabelecendo a saúde do filho de um oficial em seguida. O texto menciona um oficial do rei, como eu te disse, servindo Herodes. Eu quero que você pare na cena agora. Nós, às vezes, limitamos Jesus, que já operou a transformação da água em vinho, e achamos que Jesus não pode fazer outro milagre no mesmo endereço. Eu colho aqui testemunhos, quase todos os cultos. Pastor, domingo passado aconteceu isso na minha vida. Pastor, domingo retrasado aconteceu na vida do meu filho. Irmãos, nós estávamos aqui no tempo de celebração, íamos cantar um louvor, e as crianças estavam saindo. Eu pedi para as crianças retornarem. Um filho de um casal que vai se batizar aqui, no próximo batismo, dia 7 de julho, estava aqui na frente. O filho ficou prostrado diante de Deus, foi tomado pelo Espírito Santo. Eu vi um outro pai com um filho aqui ajoelhado, o Nicolas. Uma visitação do Espírito Santo de Deus. E aí as pessoas dizem assim, pois é, aconteceu esse dia, mas Jesus não pode realizar aqui. Pode sim, porque Jesus é uma fonte. Jesus não é simplesmente um tanquezinho não, irmãos. Jesus é uma fonte inesgotável. Paulo vai falar que ele opera no infinitamente mais daquilo que pedimos ou sonhamos. Quando você chega nesse culto, Jesus pode olhar para você naquele e falar assim, chegou a hora, chegou o dia, chegou o momento. O milagre está chegando na sua vida hoje. Você recebe isso? Por quê? Porque pode ser o mesmo ambiente, mas Jesus tem milagres de formas distintas. Um dia transforma água em vinho, Elias. No outro dia ele fala assim, estou olhando para o filho do rei agora, filho do oficial.
um dia ele transforma coisas. Outro dia, ele olha para o teu clamor, pai e mãe. Eu estava nessa gravação na Rede TV, e quando eu contei uma história, para finalizar a questão de milagres, de um garoto dentro do quarto, 4 dias drogado, fumando maconha. E o meu telefone toca, e eu chego na casa daquela senhora, e eu não sei porque eu estava contando aquela história, mas no final eu fui saber por quê. Aonde aquele menino de 14 anos, fumando maconha 4 dias, ouvindo um tipo de música, e a mãe já estava desesperada, porque quando ela mexia na maçaneta, ele dizia que ia pular da janela do 4º ou 5º andar. E a mãe diz, eu vou chamar a polícia. Daí ele falou assim, se a polícia bater aqui, eu me jogo também. E o meu telefone toca, ela falou assim, o senhor é o João? Eu falei assim, sim, eu não era pastor ordenado ainda. Eu falei assim, eu estou com problema com meu filho, aí contou a história, eu falei assim, me dá o endereço aqui, eu estou indo aí. E na rota, eu tinha um destino, mas Deus queria que eu passasse na Samaria. GPS do céu. Mas é Galileia, mas tem que passar na Samaria. E quando eu chego naquela casa, o cenário de caos. O marido nem estava mais na casa. Esse marido estava para ser preso. E aquela mulher sozinha na sala, chorando. Eu disse, pastor, obrigado. Eu cheguei e falei assim, deixa eu conversar com seu filho. Parei na porta e comecei, o nome dele era João também. João. E eu falei assim, João, e durante 30 minutos eu queria pregar para ele a Bíblia toda. E sabe o que ele respondeu para mim em meia hora? Aham. Foi o máximo que ele falou. Eu falei assim, senhor, não está funcionando. Ele disse, pois é, você está querendo bajular ele. Você tem que chegar aqui com a autoridade que eu te dei. Aí eu falei assim, sim, senhor. E eu falei, João, em nome de Jesus, você vai sair desse quarto, você vai para o banheiro, você vai lavar o cabelo, você vai escovar o dente, você vai trocar de roupa, e eu vou te esperar na sala, e em nome de Jesus, faça isso agora. Quando eu cheguei na sala, a mãe falou assim, funciona, pastor? Eu falei assim, eu espero que funcione. Eu espero que funcione. 5 minutos depois, ele saiu do quarto, foi lavar o rosto, penteou o cabelo, escovou o dente, trocou de roupa e sentou de manhã e falou assim, quem é você? E eu estou contando isso ali, na gravação. E mal sabia eu, irmãos, que houve um contexto naquele lugar, de famílias experimentando a mesma coisa. E a diretora disse, pastor, esse testemunho é o que muitas famílias estão vivendo, e isso vai pegar. Eu disse, se é para edificação, se é para o nome do Senhor ser glorificado, amém, que vá. Mas a gente, às vezes, irmãos, limitamos isso em Cristo. Nessa manhã você tem que entender, como eu tenho entendido do Espírito, de que por mais que Jesus realiza milagre hoje, amanhã Ele pode realizar um novo milagre no mesmo lugar. Não limite o nome e o tamanho do teu Deus. Não, como Ele já operou maravilhas hoje, eu não vou nem fazer pedido, não vou nem orar, não, continue. Porque Jesus vai operar coisas extraordinárias, porque Ele é assim, Ele é poderoso. Eu tenho em mente de que, muitas vezes, nós limitamos, inclusive, o que Deus fez na vida de homens, no passado. Há uma história muito famosa, um reitor de uma faculdade convida alunos para irem até a casa de John Wesley, já tinha virado um museu. E John Wesley foi um grande avivalista, despertando assim um movimento metodista. E John Wesley, homem que orava 3, 4 horas na madrugada, um evangelista, pregando para multidões. Esse homem, ele tinha, naquele endereço, naquela casa, onde passara agora a ser um museu, prostrado diante de Deus, e gritando e dizendo, Senhor, usa a minha vida, faz em mim, Senhor, o teu querer. Esse grupo de estudantes universitários estão saindo da faculdade com aquele reitor e chega até aquele museu, que era a casa de John Wesley. De repente o reitor diz, olha, vamos todos, precisamos ir embora. E todo mundo vai embora. Quando faz a contagem no ônibus de retorno, está faltando alguém. O reitor desce do ônibus, chega até lá e tem um jovem ajoelhado no mesmo lugar, onde tinha um assoalho de madeira, onde as marcas do joelho de John Wesley estavam marcadas naquele lugar, e aquele jovem estava dizendo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. E o reitor vem, bate nas costas e fala assim, Billy Graham, vamos, você tem que ir embora. Às vezes nós limitamos o que Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó e Moisés.
Mas deixa eu te falar o que eu tenho dito copiosamente. Moisés vai chegar no céu, já chegou no céu. Moisés vai perguntar para mim e para você algo que você nem imagina. Como assim, pastor? Sabe o que Moisés vai querer perguntar para nós? Vocês estão olhando para nós, achando que nós fizemos grandes feitos, e em nome do Senhor fizemos sim. O mar se abriu, nuvem, codornizes, alimento, água da rocha, foram coisas sobrenaturais sim. Mas eu quero perguntar para você, que está vindo aí da terra, agora que subiu, como é ter o Espírito Santo eternamente dentro de você? Você carrega o Espírito Santo de Deus, Gerson. Então Deus pode, por meio de Cristo, realizar obras no mesmo lugar de forma diferente. Quantos querem experimentar nessa manhã, no mesmo endereço, milagres diferentes? Então, glória a Deus aí. Segunda lição: a motivação pelo milagre pode ser equivocada, mas Jesus pode alinhar o nosso coração ao dele. Olha o verso 48. Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus está dando aqui um sermãozinho no oficial do rei. Você veio buscar milagre. Você só crê se você vê. É o Tomé. Se você não vê, você não crê. Mas Jesus não elimina essas pessoas. Jesus não exclui. Jesus vai olhar para ele e falar assim: olha, você está vindo pelos sinais e prodígios. Se você não vê, se você não vai crer. Mas o oficial faz o quê, irmãos? Ele continua. Ele não para. Ele poderia ser um mimizento, né? E falar assim: não gostei, vou voltar. Vou achar outro Jesus, mais legal. Quando Jesus fala para aquele homem que você veio por causa dos sinais, aquele homem não vai embora. Só que eu quero só te mostrar uma realidade aqui. Esse homem, o oficial do rei, ele sai de Cafarnaum e vai para Galiléia. E ele vai viajar 30 quilômetros. E não tinha carro, não tinha avião, não tinha motocicleta, não. Ou é camelo e uma parte a pé. Mas ele sai de Cafarnaum e vai para Galiléia, porque a resposta para ele estava em onde? Em Caná da Galiléia. Então agora ele anda 30 quilômetros, de Cafarnaum para Galiléia. E aqui eu quero abrir uma janela nessa história. Esse homem não atravessou só 30 quilômetros para buscar a resposta da cura do seu filho. Esse homem está ultrapassando também uma linha, um conceito cultural, a cosmovisão do rei, ou seja, o que ele agarrou nos seus olhos, o que ele agarrava no seu interior, era um conceito herodiano, romano, um império greco-romano. Esse homem, ele tem um nascer, um desenvolver e uma história religiosa juntamente com Roma, ou, melhor dizendo, com Herodes. E esse oficial não está simplesmente saindo 30 quilômetros, ele está também, além dessa cosmovisão, dessa mentalidade que era alimentada por esse sistema religioso do Império Romano, esse sistema que o dominavam. Esse homem também estava envolvido com uma catedral que nós chamamos de Panteão. E o que é Panteão? Panteão era um lugar em Roma, construído na época grego-romana, 27 a.C. E como sugere o nome, foi um templo dedicado a todos os deuses. Sabe o que esse oficial do rei Herodes fazia? Esse homem, todos que estavam ali debaixo desse grande rei Herodes, esse homem sanguinário, esse povo está indo para Panteão, essa catedral, esse templo, adorando, era um sistema politeísta. O que é isso, pastor? Eles adoravam vários deuses. Nós, cristãos, somos monoteístas, adoramos um único e verdadeiro Deus, não há outro como Jeová, Yahvé. Aleluia! Amém, igreja?
Mas esse homem, esse rei, esse oficial de um rei, ele está deixando Cafarnaum e Herodes para trás, cosmovisão para trás, idolatria para trás, o politeísmo para trás. Ele está largando tudo aquilo, ele está dizendo assim: tem uma resposta em Caná da Galileia, aleluia. Nessa manhã, irmãos, eu creio de que homens e mulheres que estão adorando Herodes nesses dias, como o rei Nabucodonosor, poderão a qualquer momento serem visitados por Jesus Cristo, numa madrugada, ou assistindo um culto, ou adorando, ou vendo alguém pregando a palavra, e poderão dizer: eu estou deixando o politeísmo, eu estou deixando Herodes, eu estou deixando Nabucodonosor, eu estou deixando os sistemas do império, e eu quero o reino de Deus em mim, aleluia. Eu preciso crer nessa palavra, porque ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Esse oficial sai de Roma, carregado com todo esse sistema nas costas. Ele diz: eu preciso chegar em Caná da Galileia, porque eu ouvi falar de que ele transformou água em vinho. Tem milagre acontecendo em Caná da Galileia. Irmão, presta atenção que eu vou te falar. Tem gente que vai sair da sua Cafarnaum e vai passar aqui. Aqui, irmãos, pode ser uma Caná da Galileia para vários. Você tem uma igreja, você congrega em um lugar, glória a Deus, não sai de lá. Mas talvez Deus te tenha trazido, você está ouvindo essa palavra hoje, para você chegar aqui nessa Caná da Galileia. E aqui tem uma palavra de Jesus para o teu coração, e você vai dizer assim: eu vou deixar isso tudo para trás, eu quero saber, é o nome do milagre que vai curar o meu filho, a minha dor. E você bebe dessa água, e você volta para a sua Cafarnaum, contando testemunhos. Não, eu cheguei aqui, eu estou em... Não precisa sair de onde você está, não precisa. O que você precisa é entender que Deus te trouxe para esse lugar hoje. E aí você volta abençoando sua família, sua casa, sua igreja, o seu povo lá, diga glória a Deus. Por certo, irmãos, esse oficial romano, ele vivenciou grandes coisas, ele buscou grandes coisas, ele adorou, levantou incenso, mas não achou resposta. Sabe, talvez esse homem tenha dito: eu posso fazer o que for preciso para ver o meu filho curado. O verso 47, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que lhe descesse para curar seu filho que estava à morte. Quem disse, irmãos? Alguém que viu. Como é que ele soube? Alguém declarou, 30 quilômetros de distância. Ele vem agora em Jesus, em Caná da Galileia, andando 30 quilômetros. Ele vai usar uma expressão: rogou-lhe que descesse. Esse rogar, irmãos, é desespero. Eu preciso que o Senhor cure o meu filho, que está para a morte. É interessante porque no momento em que ele chega, Jesus dá uma fala para ele: olha, você, se não vê milagre, você não crê. Mas depois nós vamos ver que a palavra que ele vai usar é Senhor. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Está no pico do palácio dele: olha o que eu construí, olha o que eu fiz. Tempos depois parece um bicho. E depois ele vai dizer: só o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, deve ser exaltado e adorado. Há pessoas, irmãos, que ao olharem para isso precisarão declarar: eu creio que aquele homem mais improvável, aquela mulher mais difícil, aquele comerciante mais ímpio, aquele governante mais desafiador, você precisa declarar uma palavra de fé no mundo espiritual. No dia 28 de julho, a igreja vai se reunir na frente do palácio, aqui da prefeitura de Curitiba, um movimento de oração. Estão esperando mais de 100 mil pessoas. O movimento é Movimento Ora. A igreja sendo convidada a orarmos lá no centro. E a visão que foi dado
é que a igreja precisa estar joelhada, confessando pecados, não só de Curitiba e do Paraná, mas da nação brasileira inteira. Não haverá nenhuma pregação, não vai haver ninguém subindo para fazer nenhum ato que não seja confissão de pecados. Irmãos, o que antecede uma onda de avivamento é quando uma igreja começa a se juntar com outras e não querer mais palanque e dizer que só o Senhor é Deus e nós confessamos pecados. E é isso que eu quero ver nesses dias, porque eu creio poderosamente nessa ação do Espírito de Deus. Sabe, irmãos, na história nós vemos muitos locais, como o Panteão, como eu te falei. Mas Deus se manifesta revelando quem Ele era. Uma Panteão, uma catedral, você pode olhar para o Egito e você vê Faraó. E aí Deus manda uma sarça queimar, se revela a Moisés. Moisés é transformado, olha isso, encontro, chama atenção, ele se aproxima e fala assim: Moisés, você não é mais assassino, você é profeta. Então agora tem uma missão. Primeiro encontro, transformação, depois missão. E Moisés vai. Ele chega lá naquele panteão, cheio de entidades malignas, cheio de adoração a Faraó. E Moisés dá uma voz: o grande eu sou me enviou, deixa o meu povo ir. Ele resiste, tem pragas, mas depois ele tem que deixar o povo atravessar o Mar Vermelho. Deus se revela, irmãos, no tempo de Salomão, Deus se revela com Davi, Deus se revela, e Deus vem agora e se revela pessoalmente. Aqui. Ele deixa a sua glória e desce no mundo hostil, de trevas, de caos, com o pecado reinando, e agora ele diz: eu vou lá agora, eu vou descer nesse mundo, eu vou manifestar ali o meu poder e a minha glória, como servo, escravo, deixando toda a sua glória. Ele vem em forma humana, ele começa a andar, ele vai dizendo: siga-me Pedro, siga-me Tomé, siga-me Tiago, e vai chamando, ele vai chamando, ele vai chamando, ele forma, ele cuida, e depois Jesus Cristo vai para a cruz, ele ressuscita ao terceiro dia, mas nós continuamos falando de Jesus e não mais de Faraó. Nós continuamos a falar de Jesus Cristo, não mais do Herodes. Nós continuamos a falar de Jesus Cristo transformando e curando, porque Jesus continua operando os mesmos milagres hoje. E onde é que está Herodes no mapa? Onde é que está Herodes nos livros? Onde é que estão os Herodes da vida? Se foram. Mas Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, está vivo entre nós, e nós podemos ver a sua glória, nós podemos contemplar os seus feitos gloriosos, nós podemos ver o milagre dele na sua vida, nessa vida, na minha vida, e nós podemos dizer: glórias ao teu santo, poderoso nome. Eu quero chamar a banda. Diante de todos os deuses e impérios, Deus sempre foi superior. E eu fecho essa palavra em terceiro lugar. Se você quer experimentar milagres, a fé de um pai intercessor, que leva de Caná da Galileia uma sentença de Jesus: teu filho vive. Quando esse pai chegou em Caná da Galileia, ele ouviu uma sentença. E aqui eu queria que você prestasse atenção, redobrasse a sua atenção. Quando Jesus chegou, esse oficial vem, Jesus faz todo aquele que eu te falei, Jesus fala assim: olha, o teu filho vive. Foi quando Jesus falou, você leu o texto, o povo vem, os servos vêm e falam assim: olha, teu filho foi curado mesmo, está curado. Quando foi isso? Na hora 7ª. Então o servo, o oficial do rei, viu que foi no mesmo ano que Jesus declarou a palavra. Quando Jesus falou para o oficial do rei essa palavra, o texto diz que ele recebeu e, diga, partiu. Ele não ficou discutindo, Michelito, problema, não, será que foi, não foi? Como é que você tem certeza? Para você ver o efeito de transformação na vida desse homem.
Ele não estava indo atrás de discussões. Receba isso, igreja, por favor. A igreja está indo atrás de discussões teológicas hoje. Tem gente que está indo atrás só de debates. São as inúmeras discussões. Só que o povo não quer discussões. O povo quer o nome do remédio. Qual é o nome do remédio? Diga: Jesus. É o antídoto contra o pecado. É isso que o povo precisa. Depois a gente explica um monte de coisa. Mas no ato, irmãos, esse homem precisava do quê? De uma palavra, uma sentença. Porque ele, se você lembrar do centurião romano, esse centurião romano cuidava de 100 homens. Então ele quer dizer: Senhor Jesus, tem um servo na minha casa e está moribundo. E Jesus fala assim: eu vou lá com você. Ele fala assim: não, não vai não, porque eu sou homem sujeito a ordens. E também tem homens que são sujeitos às minhas ordens. Quando eu falo, eles vão. Quando eu chamo, eles vêm. Então, se o Senhor der uma palavra, o meu servo lá vai ficar curado. Esse é o centurião romano. E você acha que foi diferente com esse oficial do rei? Um incrédulo. Quando ele ouviu da boca de Jesus, dizendo: ei, teu filho vive. Ele recebeu a bênção, já deu as costas. Obrigado, já foi. Porque Jesus vai assim: olha, eu estou dizendo isso para você, e ele creu nessa palavra. Irmãos, quando Jesus falou, Johnny, vem cá, oficial romano, crente, amém? Oficial aqui do rei, eu dou uma palavra, ele veio buscar o remédio, eu dou a palavra, glória a Deus, está comigo aqui, amém? Estou acabando, eu falo, teu filho vive, não corra, só vai andando, ele vai. A palavra que eu lancei foi sobre, não foi sobre ele? Só que, quando Jesus disse, o teu filho vive, a palavra foi com ele, mas Jesus foi na frente. Você está entendendo? Ele fala a palavra, ele carrega a palavra, mas Jesus foi aonde, irmãos? Na frente. Nessa manhã, entenda uma coisa: Jesus vai te entregar uma palavra, ele vai trazer uma sentença para você, ele vai te deixar, você fala assim: meu Deus, que coisa maravilhosa que eu recebi, glória a Deus. Só que Jesus não vai só te deixar a palavra, Jesus já está lá em Cafarnaum, resolvendo o teu problema. Jesus não vai só te dar uma sentença, Jesus vai entregar a sentença, e sabendo você, crendo até ou não, ele já chegou lá. Meu irmão, o The Flash perdeu para Jesus. Irmãos, quando eu meditava nesse texto, eu falei: Senhor, a gente é muito incrédulo. Porque a gente está orando por coisas e a gente ainda vai lá conferir, né, Vi? Será que aconteceu? Meu irmão, se Jesus falou, irmão, só pega o recado e anda. E Jesus já passou por você faz tempo. Você está carregando a sentença, e a sentença já chegou primeiro que você no lugar. Irmãos, eu não tenho dúvida que Deus já derramou sentença sobre a nossa casa espiritual, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você recebe isso? Pastor, então como é que eu acesso o lugar das sentenças? Apocalipse capítulo 4, e João viu uma porta aberta no céu, ele foi levado até aquele lugar, e ele viu um banquete, querubins, serafins, e todos adorando e dizendo assim: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, toda a glória de Deus está naquele lugar. Sabe qual é o lugar da sentença? O secreto. Sabe qual é o lugar da sentença de Deus? É a presença do Deus Todo-Poderoso. Você precisa sair da terra nessa manhã, porque aquele homem que estava lá naquele sistema, todo preso em Herodes, naquele greco-romano, no panteão, saiu e largou tudo para trás e foi atrás da sentença, ou seja, da presença de Jesus, da manifestação de Jesus. Eu vim te apresentar hoje a ceia. Tudo isso que culminou aqui, todos os milagres, transformação da água em vinho, a cura daquele filho, ele foi parar aqui, na cruz. E a grande pergunta é: por que soltar Barrabás? A minha crise, né, Maica? Mas tinha que acontecer, porque na sentença do céu, Jesus não estava só na cruz e dentro do túmulo. Na sentença do céu, a cruz estava vazia e o túmulo estava vazio, e o grito foi dito agora: eu vivo eternamente, aleluia!
Quando você olha uma cruz vazia, um túmulo vazio, o grito é: eu vivo. Eu estou vivo. Por isso que é o choque para o mundo.